Estamos de volta. Neste primeiro Globo Repórter de 2019, vamos viajar pelos caminhos do pão, provavelmente o alimento mais consumido no mundo. Para contar essa história, atravessamos 3 continentes. Refizemos a jornada de Cristo na Terra Santa, onde o pão se tornou um alimento sagrado. No deserto, rota das pirâmides egípcias, alcançamos o território das primeiras padarias. E no interior da Alemanha, conhecemos o melhor padeiro do mundo. Um homem que venceu um concurso internacional conta todos os seus segredos. O programa desta noite é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Globo no interior de São Paulo e sul de Minas. Música para os sentidos. Tentação para o paladar. Deu vontade? Não é para menos. O pão está ligado aos nossos mais profundos instintos de apetite. Quentinho. E tem lá os seus truques. Você sabia que 80% do aroma do pão vem da casca? Para descobrir, andamos por 3 continentes. Falamos com cientistas. Abrimos laboratórios secretos e cofres. Encontramos relíquias. Voltamos no tempo. Esta é uma história de glória, de luta e sobrevivência. Por que o trigo é o cereal mais poderoso do mundo? Onde cresce a planta ancestral? O homem demorou mais de 10 mil anos para aprender a fazer o pão como a gente conhece hoje. É um viajante de muitos caminhos. Dos primeiros fornos na antiguidade até a multiplicação dos sabores, a sedução dos confeitos. O pão também é símbolo do sagrado. Como o grão que morre e volta a brotar, ele guarda o ciclo da eternidade. Talvez por isso tenha sido tomado pelo homem que viveu há mais de 2 mil anos na Terra Santa e foi o mais influente da humanidade. Era um tempo de conflitos, de doenças e de fome quando Jesus andou pela Galileia. Os evangelhos contam que foi neste lugar onde hoje existe uma igrejinha que aconteceu um dos milagres mais conhecidos, o da multiplicação dos pães. Um mosaico ali marca esse milagre com a imagem de um cesto cheio de pães e de peixes. Mais tarde, ele também partiu o pão e deu aos discípulos na celebração da Santa Ceia, num gesto que mudaria para sempre a forma com que nós brasileiros e todo o mundo ocidental entendemos, enxergamos o alimento. Mas de onde vem o pão? Como ele chegou até as mãos de Jesus? Esta é uma história fascinante de caminhos sagrados, que começa muito antes de Jesus e também muito distante de onde nós estamos agora, no Mar da Galileia. Mas nós vamos atrás do lugar onde tudo começou. Uma história que cruzou oceanos e durante milênios ficou perdida, enterrada nas areias do deserto. Deserto do Saara, norte da África, 7 mil anos atrás. Nas margens do rio Nilo nasce uma das culturas mais antigas do mundo. Junto com ela, um cereal robusto, de espigas generosas. Aqui, nos alicerces da civilização, aparecem fornos primitivos e o resultado do que os cientistas acreditam ser a invenção. Com farinha, água, sal e fermento, os egípcios dão forma aos primeiros pães de forno. Uau! O professor Avram Levi, do Instituto Weizmann de Israel, lembra que o trigo é original do antigo Crescente Fértil, região que ia do norte da África até o Golfo Pérsico. Mas o pão assado que cresce com o fermento deve mesmo ter sido criado nas margens do Nilo. Yes.
Sim, os egípcios foram os primeiros a dominar a arte da fermentação, diz ele. Usavam o mesmo fermento para fazer cerveja e pão. Foram eles que desenvolveram esta tecnologia. Mas por que exatamente aqui no Egito? A resposta pode estar ao lado de outro grande mistério. As grandes pirâmides de Gizé. A uns 500 metros delas, os arqueólogos descobriram prédios que não eram nem casas nem templos. Eram padarias de 4.500 anos. Estão entre as mais velhas já encontradas. Dali saía o alimento, a comida para a construção das pirâmides. Nós estamos no berço do pão. A invenção dos egípcios atravessou milênios e sobrevive nas ruas do Cairo. O pão é o legado do mundo antigo que chegou até nós. Essa padaria fica aberta 10 horas por dia, depois eles fecham, porque aqui tem fila, porque o pão é muito mais barato. Um desse custa 1 centavo de real. É de longe o alimento mais barato em todo o norte da África. Para muitos, o único do dia. Mas na Idade Média, a falta de comida era ainda maior. Na África, na Ásia e na Europa. Inclusive na Alemanha, as pessoas passavam fome. Num tempo em que os combates, o fogo e o medo eram mais frequentes que as colheitas. Um campo dourado, reluzindo ao sol, faz parte da imagem que a gente tem de cenário de filme de cavaleiro medieval. E tá certo, há muito tempo essas lavouras crescem na Europa. O problema é que na Idade Média nem todo mundo tinha trigo para comer. Uma plantação assim valia uma fortuna. E o grão era caro. Tanto é que a maioria das pessoas comia pão feito de trigo misturado com outra coisa. E nem sempre esses outros ingredientes vinham da cozinha. Madeira, pó de serra, folha seca, casca de árvore e até argila, de alguma forma, iam para o meio da massa, diz o diretor do Instituto do Pão na Alemanha. Ele explica que na Idade Média só os ricos comiam pão puro. Para os outros não era uma questão de paladar, mas sim de encher a barriga, enganar a fome. Mas como era o pão medieval? Dominique sempre quis fazer pão à moda antiga, só com fogo, farinha, de trigo ancestral e as próprias mãos como medida. Mas como o negócio dele poderia concorrer com a tecnologia de hoje? Só voltando no tempo, e ele fez a viagem. Dominique é um daqueles que acreditam que a história deixa lições. E foi num cenário típico daquele tempo que a gente encontrou o padeiro da Idade Média. Estamos na festa anual de Kaltenberg, um reino de faz de conta erguido no sul da Alemanha. Aqui na feira medieval, visitantes e personagens se misturam. Às vezes é difícil saber quem é o quê. Boneco em pele de gente ou fantoche de carne e osso? Pelo menos o pão do Dominique é de verdade. Ele fala que o problema da Idade Média era a falta de higiene. Aí eu pergunto, mas este aqui é saudável? Das Brot ist gesund. Na klar. Claro. Ah, gut. No meio de cavaleiros e princesas, encontramos um príncipe de verdade. E ele acaba de chegar a cavalo. Povo do reino, Sua Alteza Luitpold Wittelbar, o príncipe herdeiro da Baviera. E não é que o príncipe é boa praça? Tem 71 anos. Moderninho, faz selfie e conversou com a gente. Fala com orgulho da família, que durante 800 anos teve o monopólio da fabricação de cerveja de trigo.
E mais. Conta que a Oktoberfest original de Munique vem da festa de casamento do tataravô dele, que na época era o rei Ludovico I, há 200 anos. Antes ainda, um outro da família criou a famosa Lei da Pureza da Cerveja. Só lúpulo, malte de cevada e água. Não podia ter mais nada. Um controle parecido também foi imaginado para o pão. Mas como avaliar um alimento que tem tantas receitas? Na Rota do Trigo, saímos da Baviera e seguimos para o estado de Baden-Württemberg. Passamos por estradinhas e vilarejos. O tempo é perfeito, quando o trigo amadurece junto com as maçãs. Chegamos a Weinheim, a poucos quilômetros de Stuttgart. A cidadezinha é calma e os moradores mostram um respeito enorme no trânsito. Ciclistas andam de um lado para o outro com segurança e os pais não têm medo de deixar as crianças irem de bike para a escola. Nada mais moderno que a tranquilidade. Mas olhando bem nas construções, nos castelos e nas torres, a gente vê que aqui a modernidade chegou pela janela da Idade Média e trouxe a tecnologia do futuro. Na Academia de Padeiros, eles fazem um serviço admirável para o consumidor, o teste de qualidade do pão. Os profissionais avaliam 100 pontos técnicos. 4 são decisivos. A pureza e a qualidade nutricional da farinha, a preparação da massa, a capacidade do padeiro e o tempo de preparo. A massa nunca deve descansar menos que 2 horas. E o ideal, diz o mestre, é dormir de um dia para o outro. Os pães aprovados nestes critérios ainda vão para o exame final. Este é um pão de centeio que veio de uma padaria que fica numa cidade a mais ou menos 200 quilômetros daqui. E o senhor Schmaltz, ele está incumbido de fazer esse teste. Vamos ver a nota que o pão de centeio vai receber. Herr Schmaltz, bitte schön. Corta, olha e aperta. A consistência está boa e o pão não está nem seco e nem grudento, está na consistência. Man den Geschmack letztendlich nur noch durch den Geruch, dass man das Brot zusammendrückt, dann erweicht die Luft. Ele aperta o pão para sentir o cheiro da massa de dentro. Und dann kann man also letztendlich dem Bäckermeister sagen, was jetzt eventuell gut war, was nicht. Und in diesem Fall haben wir ein tolles Brot, also ein sehr gutes Brot. E aí, a partir desse primeiro teste, ele pode instruir o padeiro, o chefe da padaria, a corrigir erros caso existam. A casca, que agora a gente sabe, responsável por 80% do aroma, não pode ser queimada nem crua, nem larga nem fina. A casca ajuda a conservar o pão, forma uma camada de isolamento para proteger a massa de dentro. O Instituto testa em média 20 mil pães por ano. Mas dá para saber quem é o melhor padeiro do mundo? Seguimos para o sul. Procurar um endereço nessa região não é exatamente um sacrifício. Na verdade, a viagem é uma delícia. A paisagem se alterna na janela do carro. Sempre com um caminho público bem cuidado e um certo capricho nas fachadas. Logo chegamos a Herrenberg. Parece um dia de festa, mas é só um domingo comum. Com banda, flores nas janelas, concerto na praça e padaria cheia. Na frente de uma vitrine de gostosuras e um monte de fregueses de olho nelas, encontramos o dono com o uniforme da seleção alemã. Não de futebol, mas de padeiros. Pois é, isso existe. Ele venceu o último concurso mundial, que tinha finalistas dos Estados Unidos, da Itália e de Israel. Dos 32 tipos de pães, o preferido é este, nomezinho complicado. O Roggenvollkorn Sonnenblumenbrot, ou pão integral de centeio com sementes de girassol. A padaria inaugurada há quase 200 anos cresceu e se modernizou.
Mas as receitas andaram para trás no tempo. Johann voltou a fazer pão com fermentação natural e só produtos da vizinhança. Leite, ovo, frutas, mel, tudo orgânico. Mas e a farinha? Essa é tão importante que virou um projeto. Johann faz parte de uma geração que aprendeu que às vezes é melhor não ter pressa. Ele demorou 20 anos para encontrar o grão perfeito para a receita. Essa busca começou com um profundo respeito à natureza. Da parceria do padeiro com uma universidade alemã e um pequeno produtor, nasceu este canteiro de espelta. Uma variedade de trigo ancestral que era plantada aqui há mais de 1000 anos. Manfred, que cuida do lugar, conta que no começo os vizinhos acharam que era coisa de maluco, mas a ideia progrediu. As sementes foram fornecidas pelo Banco de Grãos da Universidade de Stuttgart. Por ser ancestral, os parceiros acreditam que este grão ficou livre das modificações que as plantas modernas sofreram. No trigo atual, por exemplo, as espigas são mais volumosas e a planta mais baixa, para facilitar a colheita com máquinas. No espelta é o contrário. A espiga é mais fina e a planta mais alta, como era antigamente. Esses pendões aqui chegam a 1,40 m de altura. Qual a vantagem? Uma delas, ele falou que quanto mais alto, mais longe do chão e da umidade, menos chance de pegar doenças provocadas por fungos. Ele conta que o espelta tem sido preferido por quem tem dificuldade de digestão ou alergia ao trigo comum. Mas é preciso lembrar que esse benefício ainda não foi comprovado cientificamente. A farinha do espelta também contém glúten. Os pontos positivos são menos carboidrato e mais proteínas e sais minerais, como ferro, zinco e magnésio. Manfred também conseguiu zerar o uso de veneno, só com técnicas de controle natural. Ao lado do espelta, ele sempre semeia plantas como o trevo azul, que melhoram o solo e atraem insetos. Uma lenda daqui diz que o trevo azul espanta a melancolia e traz coragem. Para o projeto do pão saudável, tá dando certo. Para chegar ao título de melhor padeiro do mundo, Johann Bayer voltou às origens. Quando assumiu o negócio da família há 25 anos, a padaria já era um sucesso, mas ele quis inovar. Ampliou e modernizou as instalações. Olha o tamanho, nem parece padaria. A higiene é tão rigorosa que só podemos filmar de longe, da escada. Mas na busca pela perfeição, Johann acha que a grande sacada mesmo foi juntar a cozinha moderna com o jeito antigo de fazer pão. Usar as receitas dos avós, o trabalho sem pressa e ingredientes da vizinhança, para quase zerar a necessidade de transporte. E é claro que a gente perguntou. Veja as dicas do melhor padeiro do mundo para se fazer ou reconhecer um bom pão. Usar ingredientes saudáveis, de preferência de fornecedores que a gente conhece. Atenção especial para a farinha. Tem que ser de boa qualidade. Se possível, preferir a fermentação natural, aquela que acontece espontaneamente quando a farinha com água é deixada por 3 dias ao ar livre. Nesse processo, a primeira amostra serve como fermento para ser misturada na porção que vai para o forno. Daí para frente, a massa se fermenta sozinha. Deixe a massa descansar por pelo menos 2 horas. Quanto mais tempo, melhor. O pão fica mais digestivo e mais gostoso. Na hora de assar, preste atenção na casca. Tem que ficar bem crocante para conservar o interior. E o miolo também tem que assar por igual. Não deve sobrar massa crua no meio. E usar a criatividade, fazer a festa, como os confeiteiros da escola alemã. Olha a cara de felicidade. Nas aulas eles aprendem a decorar, cobrir e rechear os confeitos com ideias saudáveis, principalmente frutas. Morango, amoras, groselha, mirtilo.
A culinária do mundo inteiro ensinou que tudo vai bem com massa de pão. Chocolate. É só não exagerar. Sementes guardadas há séculos revelam como era o grão de trigo há 2000 anos. Voltamos já já. Vem pra Claro, apps